estamos novamente com o programa Ultra TV, mostrando hoje um debate sobre o silêncio. Lourdes, o que você pode me dizer sobre o silêncio? O que eu posso falar sobre o silêncio é que, às vezes, você consegue agredir mais a pessoa ficando em silêncio do que se você retorna a resposta. Maria José, o que você me diz sobre o silêncio? Como a Lourdes disse, a gente não é questão de uma omissão, mas é preferível, às vezes, a gente ficar em silêncio para não parecer que seja um julgamento precipitado. A gente teria mais tempo para pensar e refletir sobre uma determinada resposta. Lourdes, você concorda com esse parecer que, ficando-se em silêncio durante um debate, é melhor porque a gente pode passar depois o nosso parecer e não fazer polêmica na hora? É bem assim, como ela está dizendo, que às vezes é melhor a gente ficar em silêncio. Só que nós temos as nossas emoções. E às vezes nós conseguimos controlar as nossas emoções e virar as costas e sair. Mas tem hora que não dá, tem hora que a gente acaba revidando. Então, o silêncio, ele é uma faca de dois gumes. Às vezes você fica em silêncio e acaba, você vê alguma coisa errada, você fica em silêncio e você, no fim, acaba sendo cúmplice daquilo. Você omite, você não quer falar a verdade, você quer ficar em silêncio, não quer falar nada, você vira as costas, viu uma coisa errada e saiu. Então, aí você errou, porque você usou o silêncio, mas você acabou sendo cúmplice de uma coisa que você não deveria ter participado. Então, o silêncio é uma coisa muito... É difícil de você... É um assunto muito longo, para falar a verdade. Ele é bem longo, porque tem muito jeito de usar o silêncio. E tem muito jeito de não usar o silêncio usando o silêncio. Você veja, no meu caso, eu prefiro usar o silêncio em termos. No momento, eu uso o silêncio, mas não fico em silêncio. Eu vou procurar pontos para debater o assunto com base e não provocar polêmica. Para dar tempo de refletir. Eu vejo o silêncio dessa forma. Eu concordo com você, como eu havia dito, que às vezes a gente fica em silêncio porque não ocorre no momento uma resposta satisfatória. Isso. Então a gente procura, às vezes rapidinho, né, na cabeça vem assim uma ideia. Bom, aí então é assim, assim, assado. Aí a gente explica. Ou no momento, procurar uma base para discutir, já com uma ideia firme, né? Exatamente. E você, o que você me diz, Lourdes? Eu concordo com vocês. Concordo com você. Acho que o Rubens está certo. Às vezes é melhor você refletir, porque na hora... Vamos supor, numa hora de uma discussão, se alguém não tiver um controle, que nem o Rubens costuma fazer, ele se afasta,
Ele pensa, reflete, para depois ele responder. Quer dizer, na hora ele usou o silêncio e depois ele foi refletir sobre o que estava acontecendo, para ele poder dar a opinião dele. É muito válido isso. Só que às vezes, na maioria das vezes, não é isso que acontece. Mas é válido, eu concordo com o Rubens. Agora, o silêncio também, ele pode não ser visto apenas dessa maneira assim, séria. O silêncio, ele pode ser usado num espetáculo de mímica, por exemplo, onde o mímico passa uma história através do silêncio. Ele não fala uma palavra. O que vocês me dizem sobre isso? A mímica também é uma palavra. Quer dizer que, de certa forma, ele se comunica fazendo gestos e não deixa de ser uma interpretação daquilo que ele está sentindo no momento, ou que ele queira passar para o próximo, ou para o público, no caso. E o que você me diz, Lourdes? A Maria me fez lembrar que uma coisa, acho que eles devem ter lembrado, mas me veio à tona agora, os mudos, por exemplo. Os mudos, o silêncio é permanente. Só que nem por isso eles deixam de explicar, de conversar e de expressar as suas emoções, de expressar os seus modos de pensar, não deixam de fazer as suas coisas. Eles conversam entre eles, ou com alguém que entenda os gestos. É uma pessoa que só usa o silêncio, porque eles não têm condições de falar. Mas, mesmo assim, eles conseguem passar para as pessoas o que eles querem dizer. Concorda comigo, Rubens e Maria? Eu admiro muito surdos mudos, porque eles passam o que está se passando numa reunião. Eles fazem, por exemplo, um mudo me fez assim, pondo a mão no nariz, e eu não entendi. Depois eu fui procurar saber o que ele queria dizer. Eu estou fazendo papel de palhaço. Então, eles passam o que eles estão sentindo sem preconceito de falar. Eu vejo o mudo, ele tem um valor que é difícil para nós passar eu estou fazendo papel de palhaço, mas eles passam, eles falam. Tem outra situação que a gente, por exemplo, assim, uma criança faz uma pergunta para a gente sobre sexo. Por exemplo, era uma criança que ainda ela não entende um monte de coisas que acontecem, e a vida dela está sofrendo uma certa modificação, ela já está sentindo algo de diferente. Então, a mãe, no momento, ela fica em silêncio. Como que você agiria, Lourdes? Por uma filha que começa com as benditas perguntinhas. Ai, essa mulher quer me pegar hoje, viu? Olha, na minha época de 40 e poucos anos atrás, não se respondia para as crianças. Infelizmente, como minha mãe também nunca me respondeu. Havia uma censura, né? Havia uma censura muito grande, como minha mãe também nunca me respondeu um monte de coisas. Eu também deixei, às vezes, de responder algumas coisas para minhas filhas quando elas eram pequenas. Agora, quando elas foram crescendo, não. Quando chegou na fase delas ficarem mocinha, não. Aí a conversa era válida. Eu respondi assim, o que estava ao alcance de responder para a idade delas. Obrigada.
O Rubens talvez não tenha tido essa experiência assim tão de perto, né, Rubens? Mas algum sobrinho teu, alguma coisa nesse sentido, né? Deve ter chegado para você com algumas dúvidas, aí você se omitiu, você ficou em silêncio, você participou. Como que foi? Não, eu fico quieto. Não tive muitas situações assim, não. Não tive situações que eu possa dar minha opinião no momento, não. E para terminar o programa Mais de 50, nós vamos terminar com um protesto sobre o silêncio, ficando todos em silêncio. Obrigado.